gerenciamento do tempo, pensando principalmente nesse novo desafio que a gente vai enfrentar a partir do dia 3 de agosto, que é o retorno das atividades nessa proposta de ensino remoto emergencial. Então, para quem já fez alguma atividade, quando a gente entrou no regime especial de estudos, logo que as atividades presenciais foram suspensas, já tem mais ou menos ideia de quais são os desafios que a gente pode ter ou as dificuldades que cada um de vocês tiveram. Eu só queria destacar que durante esse tempo que a gente ficou sem atividades presenciais e depois com a suspensão do regime especial de estudos, os professores participaram de várias atividades de formação, de discussão sobre a oferta dessas atividades de forma remota, a caracterização dessas atividades à distância, o que exige, como é diferente, né? Por exemplo, para o aluno, às vezes, fazer as atividades de forma remota exige mais tempo do que fazer isso com auxílio da aula presencial, ou que uma aula de 50 minutos presencial não precisa ter 50 minutos remotamente, enfim. Fizeram atividades de formação com relação à educação EAD e essa modalidade de ensino remoto emergencial, que já é utilizado em outros países com maior frequência por conta de clima ou de outras tragédias naturais, mas que a gente nunca tinha vivenciado no ensino presencial, a necessidade de adotar o estudo remoto emergencial, tá certo? Então, eu vou fazer a apresentação, vou abrir, vou compartilhar a tela com vocês, e eu vou falando, mas vocês podem abrir o áudio se tiverem alguma pergunta. Se não quiserem falar, podem mandar a pergunta no chat, que a Karina, que é aluna do curso de farmácia e bolsista no programa Unifal Sem Estresse, no projeto Intervalo, ela está aqui hoje auxiliando na atividade, ela vai anotando as perguntas aí para mim fazer. Mas quem quiser falar no áudio, é só abrir o microfone e perguntar, tá certo? Eu vou compartilhar a tela aqui, se alguém tiver algum problema, avisa. Mais um aviso. Quem quiser receber o certificado, por favor, coloca no chat o nome completo e o CPF, tá? Esses certificados, eles vão ser gerados depois pelo CAEX, porque o programa Unifal Sem Estresse, no qual o projeto Intervalo está inserido, ele é um programa de extensão, tá? Então, quem quiser o certificado, coloca nome completo e CPF. A Karina vai copiando isso para fazer uma lista depois para a gente gerar os certificados. Confiram o CPF, o nome, para ver se está tudo certinho, para não ter problema depois quando a gente for inserir no sistema. Vamos lá, então, pessoal, vamos começar. Deixa eu fechar minhas muitas abas aqui. Às vezes eu vou ter que sair para voltar aqui para permitir as pessoas entrarem na sala. Como agora. Então, a proposta de hoje da atividade era falar sobre esse tema, que é um tema que os alunos têm dificuldade, dúvidas, problemas para implementar, como fazer. É o tema que a gente mais recebe demandas dos alunos no apoio pedagógico e no apoio pedagógico nos atendimentos individuais e nas oficinas, né? Como organizar, como gerenciar o tempo em relação aos estudos.
E aí a gente tem uma nova situação que exige ainda mais essa capacidade de gerenciamento do tempo, que é o ensino remoto emergencial. Então, por que a gente se auto-justifica, às vezes, para não estudar ou para não estabelecer uma rotina? Pensem agora especificamente nesse período em que vocês ficaram sem atividades presenciais e sem nenhuma atividade remota. Então, eu não quero ter uma rotina, né? Eu não tenho, porque eu não quero. Eu não quero, ou eu não tenho, eu não quero ter horários planejados, ou eu não sei o que fazer, ou eu não sei como estudar sozinho. Então, esses são algumas das justificativas que a gente mais ouviu, né? Eu queria que vocês colocassem aqui no chat também, quem tinha uma rotina nesse período de quarentena que a gente está sem aula presencial e sem nenhuma atividade remota, quem conseguiu ter uma rotina de estudos em relação ao curso, ao seu curso de graduação? Quem conseguiu, sim. Quem não conseguiu, não. Guilherme, sim. Mais ou menos. De alguns dias, né? Problema da motivação, não. Mais ou menos, não. Parece que a maioria não. Alguns conseguiram. Ana Beatriz, sim. Problema da desmotivação também para alguns, né? Embora queiram e saibam e achem importante, não conseguem fazer. Tá certo. Vamos lá. A gente continua fazendo os atendimentos também de apoio pedagógico de via remota. Então, a gente percebeu que os alunos, eles queriam ter uma rotina, principalmente aqueles alunos que já têm alguma dificuldade, né, em relação aos conteúdos, mas a questão da motivação, da organização, atrapalha bastante. Só que tem um porém. Quando vocês pensam em rotina, qual palavra, se vocês pudessem me dizer em uma palavra, pode colocar no chat ou falar no microfone, quando eu falo para vocês em rotina, o que vocês pensam? É uma coisa positiva ou negativa ter uma rotina? Fala assim, nossa, minha vida é uma rotina, todo dia eu faço a mesma coisa. Tédio. Eu não estou falando em relação aos estudos, tá? Estou falando assim, se alguém fala assim, nossa, a vida daquela pessoa é uma rotina. Ou a sua vida tem que ser uma rotina. Você pensa em algo legal ou algo chato? Chato, chato, positiva, positiva, organizada, chato. Até que apareceu bastante positivo, né? Em geral, as pessoas. Giovana falou, quando a gente está falando em relação à vida, parece ser uma coisa chata, né? Que nunca muda. E talvez essa visão que a gente construiu de rotina, da palavra rotina, que às vezes atrapalha a gente. A gente, em relação aos nossos estudos, a gente quer construir uma rotina, mas de alguma forma a gente tem essa ideia de que ter uma rotina é uma obrigação que está relacionada a um sacrifício muito grande, a abrir mão de coisas que me fazem bem, que fazem com que eu me sinta melhor, e aí eu vou ter que trocar nessa rotina por algo que é chato, né? A gente também tem uma visão de que a rotina é algo que alguém está me cobrando, né? A gente vem de um histórico aí da educação básica, enquanto a gente crescia, que era sempre alguém que estava ali cobrando. Se eu fui na escola na hora certa, se eu fiz as minhas atividades, se eu fiz aquele trabalho que eu tenho que entregar amanhã, se eu fui no curso tal, então tinha alguém me cobrando a respeito da minha rotina.
Uma forma também, uma justificativa também é aquelas pessoas que dizem que é uma forma do próprio sistema, né, nos controlar, dizer o que é importante a gente fazer, que na verdade é tirar a nossa liberdade de fazer algumas coisas, etc. E, por fim, a ideia de que uma vida feliz é uma vida sem rotina, né? Vocês são, em geral, bem mais novos, mas no meu ideário, enquanto eu era adolescente, jovem, uma vida feliz era aquela vida que eu podia falar, essa semana eu vou para tal lugar, ou hoje eu vou trabalhar em tal horário, ou hoje eu não vou trabalhar, fazer as coisas quando eu quisesse, da forma que eu quisesse e quando eu tivesse vontade, não é? Então, assim, essa visão de rotina que a gente construiu, ela às vezes nos atrapalha a planejar, gerenciar o nosso tempo na universidade. E aí, inclusive, quando a gente não faz o que a gente se propôs, a gente adota algumas autojustificativas para não ter feito, né? Para que a gente não se cobre. Então, a gente acha que vai repetir a mesma coisa todo dia, a vida toda, que alguém está obrigando a gente a fazer uma coisa que a gente não quer, está tirando o nosso livre-arbítrio, está tirando a nossa originalidade, está querendo dizer, está querendo pautar a nossa vida, o que é importante, o que não é, que a rotina é sem sentido e sem recompensas. E geralmente, quando a gente não tem objetivos também claros, é difícil a gente estabelecer uma rotina. Mas, se a gente pensa tudo isso, por que não ter uma rotina? Por exemplo, muitos dos alunos que a gente conversou, eles estavam assistindo Netflix, estavam fazendo coisas que eles queriam, dormindo na hora que queria, acordando na hora que queria, comendo na hora que queria, não estavam seguindo nenhuma rotina nesses dias de quarentena. Mas isso também não fazia com que eles se sentissem satisfeitos com isso, ou felizes com as escolhas que eles estavam fazendo, né? Eles estavam fazendo do jeito que queriam, na hora em que queriam, mas também não se sentiam satisfeitos, né? E isso está relacionado a algumas questões do nosso organismo. O nosso cérebro, ele gosta de rotina, né? Pensem, vocês que têm algumas atividades que vocês não precisam pensar se vão fazer ou não, né? Vocês precisam comer, alguns hábitos de higiene pessoal a gente mantém meio no automático. Quando a gente está numa rotina normal, né, alguns horários que geralmente vêm de fora e não fomos nós que decidimos, por exemplo, horário da aula, horário que a gente vai trabalhar, a gente faz tudo meio sem pensar demais. E por mais que para algumas pessoas pareça chato, como eu falei anteriormente, o cérebro gosta dessa rotina. Pensem que ele precisa de muita energia para planejar, né? Ou para pensar em como fazer as coisas. Por mais que a gente pense em algumas coisas em questões de segundos ou de milésimos de segundos, isso significa um gasto de energia muito grande para o cérebro. Então, sempre que ele tem uma rotina, para ele significa redução de energia. A rotina otimiza as nossas funções cerebrais. Então, quando eu faço uma coisa todos os dias, mais ou menos no mesmo horário, com consistência, o meu cérebro aprende que ele precisa fazer aquilo. Então, por isso que a gente sempre orienta os alunos a tentar descobrir qual o horário que ele está mais concentrado ou tem mais disponibilidade para aprender e tentar estabelecer um planejamento para que ele estude sempre mais ou menos naquele horário. No começo, é até difícil fisicamente, porque pensem vocês, por exemplo, que não estão fazendo nada em relação aos estudos atualmente. Sentar e ficar um período sentado, prestando atenção em uma única coisa,
sem acesso a redes sociais. Isso é até fisicamente difícil, porque como que a gente está ficando de pijama na cama, assistindo, comendo no sofá, se movimentando pouco, a maioria das pessoas não tem conseguido manter uma rotina de atividade física. Então, quando vocês voltarem a estudar, e nós vamos falar em seguida sobre isso, vai ser fisicamente difícil, inclusive, né? O ombro vai doer, o pescoço vai doer, a cabeça vai viajar, mas isso, você sabendo disso de antemão, faz com que você, né, a hora que você dispersa ali, você fala, não, isso é porque eu preciso adquirir essa persistência, essa constância, e isso exige paciência. Então, no primeiro dia, talvez eu não renda muito, no segundo, também não, no terceiro já parece que é mais tranquilo, ficar 1 hora, no quarto, talvez na segunda semana eu consiga aumentar para 1 hora e meia. Então, é importante que a gente saiba essas questões do nosso organismo e do nosso funcionamento cognitivo, para que a gente já esteja ciente dessas dificuldades que a gente tem e que já pense em estratégias para resolver. Outra questão relacionada à rotina. Alguém já leu Sapiens? Coloca aqui no chat. Do Harari, Yuval Harari. É um livro, a Cláudia leu, é um livro muito legal, eu gosto muito. E ele fala de quanto tempo a gente ficou como espécie vivendo assim, da coleta, caçando só para a gente comer, em pequenos grupos, e isso moldou a gente do ponto de vista genético em vários sentidos. Então, a gente ficou muito mais tempo nesse modo de vida do que como a gente é agora como homens humanos modernos, né? Pensando assim. Por que eu falei isso? Porque daqui a pouco eu escrevo, Ana, só um pouquinho. Vou escrever aqui antes que eu esqueça. Sapiens e Yuval Harari, acho que o outro que ele escreveu, a sequência é Homo Deus, depois eu falo. Enfim. Quando o nosso cérebro, ele tem uma capacidade limitada de concentração e uma capacidade limitada de direcionar a sua atenção para alguma coisa. A ansiedade, ela é um estado natural que te avisa sobre perigo. E a ansiedade, então, ela está muito relacionada ao medo. Tudo que o cérebro sente que ele pode controlar, dá essa tranquilidade, evita a ansiedade. Então, pense que mudanças constantes geram medo. Então, o fato de eu acordar todo dia e não saber o que eu vou fazer, gera medo, gera desconforto. O fato de eu não estar estudando, mas eu sei que eu estou matriculada num curso de graduação e que menos dias, mais dias, eu vou ter que voltar a estudar e vou ter que ter resultados dentro do esperado. Isso aumenta a minha ansiedade e isso aumenta o meu desconforto. Então, o que está acontecendo nesse período? A gente não tem controle da maioria das coisas, a gente não tem controle do número de contágios, a gente não tem controle de quando a vacina vai ser descoberta, a gente não tem controle de quando a gente vai voltar a ter uma rotina mais parecida com aquela que a gente tinha, de poder ir na faculdade, de poder ir, para quem trabalha, poder ir trabalhar normalmente. O que a gente tem controle? A gente tem controle do que a gente pode fazer, né, enquanto indivíduo. Eu posso ficar em casa, eu posso me proteger, eu posso proteger minha família. E eu posso controlar o meu tempo. Esse tempo que eu tenho agora, nas condições que eu tenho. Então, a percepção dos alunos que estão acompanhados no apoio pedagógico e que passam
a adotar uma rotina com estratégias de gerenciamento do tempo, é que a ansiedade diminui. Porque essa sensação de que um aspecto da minha vida que é muito importante, que é os meus estudos, que é o meu futuro profissional, eu estou controlando da forma que eu posso, ou da forma que eu consigo. E isso faz com que a ansiedade diminua. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. E quando eu não tenho rotina, mesmo que eu não esteja fazendo, ninguém está me obrigando a fazer nada, e eu decidi que eu vou ficar aí no sofá. Tem um erro de digitação aqui. Eu também não me sinto recompensado, porque eu sei que eu deveria estar estudando, porque eu quero ter alguns resultados que aqui na minha cabeça eu estabeleci que são importantes. Então, eu não sei se vocês percebem, e depois eu queria que vocês... Ariana, você está no celular? Às vezes quem está no celular tem problema para ver o compartilhamento de telas, mas eu estou indo e voltando, sim. Ah, tá, eu vou testar aqui de novo, mas deixa eu perguntar isso para vocês. Quando vocês ficam no sofá, por exemplo, ou na cama assistindo Netflix, mas não tem nenhuma rotina de estudos, não pensaram em nada, estão meio perdidos sobre o que está acontecendo, como que vai ser, como voltar. Comparado com quando vocês fizeram um planejamento, pode pensar quando está no presencial, fizeram um planejamento, foram na aula, fizeram a atividade que tinha que fazer, e aí depois disso vocês vão assistir Netflix. A sensação é diferente? O bem-estar que vocês sentem quando vocês fizeram o que vocês tinham planejado é diferente de quando vocês não fizeram? Vejam bem, a atividade é a mesma, assistir uma série que você gosta, assistir Netflix, não é? Porque é diferente quando é uma escolha, quando é uma recompensa. Por exemplo, vou sair do âmbito do estudo. Eu limpei minha casa e depois eu vou assistir Netflix. É muito diferente do que sentar para assistir Netflix. Estou falando de uma experiência minha, né? Tem gente que não liga se a casa estiver bagunçada ou suja, mas para mim a sensação de bem-estar é outra, de que eu estou me recompensando, de que eu fiz alguma coisa. É isso mesmo. É isso mesmo, Ana Carla. Quando a gente vai assistir sem ter feito o que a gente acha que deveria ter feito, ou que a gente se planejou para fazer, a sensação é diferente. Pessoal, estou compartilhando a tela de novo, a apresentação, tá? Se alguém não conseguir ver, fala no áudio, que agora eu não vejo o chat. Então, ter rotina, sim ou não? Pelo que vocês responderam, vocês já acham que sim, que seria positivo. Então, eu vou apresentar mais alguns elementos. A possibilidade de se automonitorar e de melhorar a sua autopercepção. Quando eu não tenho nenhuma rotina, e isso vale para quando a gente está em aulas presenciais também. Quando eu não tenho nenhuma rotina de estudos, eu não tenho nenhum hábito de estudar antes, eu estudo só para provas, eu não tenho elementos... Tá, eu estou apresentando ainda, tá? Eu não tenho elementos para me automonitorar. O que é esse automonitoramento, pensando especificamente na questão acadêmica? É eu perceber qual estratégia de estudo é melhor para mim, funciona melhor para mim. Então, como que eu aprendo mais? Como que eu retenho mais o que eu estou aprendendo? São sínteses, fazendo rascunho, são as minhas anotações de aula que eu complemento depois. O que tem funcionado melhor para mim? Ou o que funciona melhor nessa disciplina, mas não funciona na outra? Então, eu só consigo fazer isso quando eu tenho uma rotina de estudos, quando eu tenho um hábito, né, que a gente costuma usar
de estudos. É poder me automonitorar para eu ter elementos para me perceber, enquanto estudante, enquanto aprendiz. É ter elementos para pensar sobre como eu aprendo, é essa questão metacognitiva. Se eu nunca faço nada, eu falo muito isso, às vezes, nos primeiros atendimentos. O aluno, ele não consegue me dizer nem se a questão dele está relacionada à dificuldade de conteúdo. Porque se eu não estou estudando, como eu sei se a minha dificuldade é de conteúdo ou se a minha dificuldade é porque eu não estou estudando? Porque eu não dediquei tempo suficiente para aquela disciplina. Então, até antes da gente poder ter uma avaliação melhor de qual a dificuldade que o aluno tem, ele precisa ter algum hábito de estudo. Então, geralmente eu falo, olha, vamos tentar fazer dessa forma por 2 semanas e depois a gente consegue conversar melhor. Ensinar o cérebro. Então, como eu falei, o nosso cérebro adora rotina, adora repetição, né? Então, a gente ensina o cérebro a se concentrar naquele horário, naquele período ali, né? Então, se eu vou estudar em 3 e 5 horas, eu já fico em prontidão. Naquele período, eu vou exercer uma atividade que é mais racional, uma atividade intelectual. A atividade intelectual exige muito do cérebro. Eu ensino meu cérebro a dormir numa rotina, então a rotina do sono, que a gente tem tido muitos problemas no período da quarentena, ela é essencial para a saúde da pessoa e ela é essencial para a aprendizagem. Se eu não estiver dormindo bem, dificilmente eu vou conseguir aprender. A rotina ensina quando a gente come, né? Quando que eu devo me alimentar, ou até quando eu sinto fome, né? Quando a gente, por exemplo, trabalha ou estuda e tem que almoçar naquele horário, das 11 às 13. Se eu passo daquele tempo, eu me sinto muito mal, e geralmente o meu corpo começa a sentir fome também naquele horário. A sensação de recompensa, então a rotina diminui a nossa ansiedade, melhora a nossa concentração, diminui a sensação de frustração que a gente tem por não fazer as coisas e acaba gerando mais tempo livre, né? Porque você está mais organizado. Aqui é sobre ansiedade, mas acho que eu já falei, né? Vou só passar rapidinho, que é essa questão de controlar o que está dentro do seu poder de controle, entender que tem controles, que tem aspectos da nossa vida que a gente controla e que tem alguns que não. Então, o que a gente pode controlar, usar esse poder da previsibilidade para diminuir a nossa ansiedade e o nosso estresse. Então, tem muito da ansiedade que a gente está sentindo agora, é uma ansiedade esperada, é uma ansiedade natural, que está relacionada ao momento, que está relacionado a gente não poder desempenhar as nossas atividades como estava acostumado. Então, assim, não fiquem alarmados, por exemplo, voltando é normal que vocês vão se sentir perdidos, vão sentir que não conseguem fazer dessa forma, né, não conseguem estudar dessa forma, mas assim, não se entreguem, vai ser 1, 2, 3 semanas que vocês vão se sentir mais perdidos, mas depois a gente vai se adaptando. Então, tenham isso em mente, as 3 primeiras semanas, talvez, sejam mais difíceis, sejam um pouco mais estressantes, vocês tenham a sensação que não estão aprendendo como antes, né, nas aulas presenciais, mas é um período de transição. O que é um período de transição? É um período caracterizado por uma situação onde as respostas que eu tinha antes, para as situações que eu já vivi, elas não servem para essa. Então, pensem nisso, é um momento de transição, é uma coisa nova que vocês vão viver. Então, é normal que demore um tempo para se adaptar. Mas depois isso vai ficar mais tranquilo e aí a ansiedade vai diminuir. Se não diminuir, aí sim é questão, né, de quem ainda não faz nenhum acompanhamento, procurar o acompanhamento psicológico ou psiquiatra. Mas o que eu quero frisar é que é normal a gente estar ansioso nesse momento, né, desde que não seja uma ansiedade que te gere
tristeza, um sofrimento fora do normal, né? É difícil até para avaliar isso, mas eu acho que quem está num nível de ansiedade, que eu diria pode ser patológico, né? A pessoa sabe, ela não está conseguindo fazer nem as atividades que ela fazia antes, ela não consegue assistir um filme, ela come demais, ela não está conseguindo dormir, não conseguindo mesmo, não consegue dormir a noite inteira. Então, tem alguns elementos. Por outro lado, pessoas que nunca tiveram nenhuma sensação de estarem ansiosos estão agora. Então, isso é esperado por causa da situação, tá? Questão do sono de 7 a 9 horas por dia. Então, menos horas de sono pode causar prejuízo cognitivo e aí não tem como aprender. Precisa acordar cedo para ter um sono que tá legal? Precisa estar dormindo 10 horas da noite, acordando às 6? Não. Mas precisa ter uma rotina. Então, tentem dormir mais ou menos no mesmo horário, acordar no mesmo horário e aproveitar mais as horas da noite por causa da questão de produção do hormônio do sono. Se não dorme, pessoal, não tem como se concentrar. A gente não consegue mesmo. Outra questão sobre ansiedade e o nosso estado emocional, tá? Se você estiver mal, por exemplo, uma crise de depressão, uma crise de ansiedade, ou muito triste com algum fato que aconteceu, lembra que a nossa capacidade de concentração é limitada e o cérebro, sempre que identifica uma situação que pode ser uma situação de perigo, ele dirige a sua energia para aquela situação. Então, também não tem como se concentrar numa atividade intelectual, que é uma atividade que exige muita energia do cérebro, se você não estiver bem nesses aspectos, tá? Então, quem estiver se sentindo, quem estiver numa situação que exige atenção de saúde mental, depressão, ansiedade, pânico, é importantíssimo acompanhar isso e tratar isso, melhorar, para conseguir se concentrar, para conseguir aprender. E aí tá, eu falei tudo isso de rotina e da importância disso para estudar, para melhorar o sono, melhorar a sua qualidade de vida, mas isso não quer dizer que vocês vão construir uma rotina e vão se engessar nisso, porque isso também pode gerar tristeza, isso também pode gerar ansiedade, isso também pode gerar frustração. Por isso que é importante aquela questão do automonitoramento e da percepção. Se não está funcionando para mim, eu preciso mudar, não é abandonar. A gente tem que aprender com aquela situação e não desistir. Então, eu disse que eu vou estudar 10 horas da manhã, mas eu estou acordando 11 horas. Então, não é para simplesmente falar assim, tá vendo, rotina não funciona para mim, eu não consigo. É mudar o meu planejamento. Que horas que eu já estou acordado, que eu já comi, que eu estou mais disposto? 2 horas da tarde? Então, é 2 horas da tarde que eu vou estudar. Encontre significado e prazer nessa rotina. Todos vocês, por mais que às vezes o curso tem aquelas disciplinas que você não gosta, aqueles professores que você não gosta, vocês estão no curso de graduação por um motivo. Tem alguma questão que motiva vocês a fazerem um curso de graduação, a se formarem? Uma perspectiva de profissional, é uma perspectiva de qualidade de vida, ou de ajudar alguém, ajudar a família. Então, tenham isso sempre em mente, né? Por isso que é importante sentar e escrever no papel quais são os seus objetivos, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista profissional, para que aquilo que você faz no dia a dia tenha relação com esse objetivo maior. Então, se o meu objetivo é ser um profissional da área X de ciência da computação, o que eu vou fazer amanhã, estudando essa disciplina ou fazendo essa lista de exercício, tem a ver com esse objetivo maior que eu tenho. Isso é importantíssimo, pessoal, e isso é uma coisa que a gente esquece de fazer.
trazer os nossos objetivos maiores para o nosso dia a dia. Então, se eu pensar assim, daqui a 10 anos eu quero ter feito mestrado, doutorado e estar ganhando 15 mil reais. Isso está muito longe. 10 anos é muito longe para o nosso cérebro conseguir se motivar para uma coisa que ele só vai conseguir daqui 10 anos. Então, eu tenho que fatiar esses objetivos que eu tenho, esses objetivos muito grandes, em objetivos menores, objetivos que estejam aqui na minha segunda-feira, que estejam nessa semana, que estejam nesse semestre. Não sei se isso faz sentido para vocês. Faz sentido, pessoal? É difícil falar assim com vocês todos caladinhos, sem ouvir nada, que eu fico sem feedback. Mas vocês entendem o que eu quero dizer em relação à motivação? Uma coisa que está muito longe, ou que agora parece muito difícil de eu alcançar, é muito difícil que ela me motive. Então, eu tenho que trazer essa coisa muito grande, transformá-la numa coisa menor, para que eu consiga me motivar a acordar, ligar meu computador e fazer as atividades, principalmente nesse modelo remoto, ok? Então, vocês estão entendendo? Eu vou continuar. E aquilo que a gente sempre fala, não é para estar ocupado o dia todo, né? É para ter tempo de lazer, é para ter tempo de descanso, é para poder ter tempo de ócio criativo também. Essa foi uma pesquisa que a FGV fez, na verdade, 2 pesquisas, e o que eu queria destacar aqui foi que os profissionais disseram que o que eles mais tiveram dificuldade até agora com essas atividades remotas, não é o uso das ferramentas, não é o fato de estar longe fisicamente, é a dificuldade de manter uma rotina. Então, só para vocês verem que não são só os estudantes, não é só você individualmente que está com essa dificuldade, essa é uma dificuldade das pessoas, porque nós não temos essa cultura de rotina, de gerenciar o nosso tempo, a gente vai fazendo o que tem horário marcado, o que tem prazo estourando, e isso aumenta a nossa ansiedade e diminui a qualidade do que a gente faz. Então, vamos lá, algumas orientações. Eu já falei bastante sobre a parte de justificativa, né, a parte de como isso influencia a nossa aprendizagem em relação a ter uma rotina, ter estratégias de gerenciar o tempo. E agora eu vou falar especificamente sobre algumas orientações para organizar o tempo de vocês. Então, para não criar expectativas, eu já vou dizer que não tem receita pronta para todo mundo. Não tem uma tabela aqui que eu vou pegar e mandar para vocês e vocês vão só colocar o horário de vocês. Não é assim que funciona. Tem orientações que são gerais e elas vão ajudar muito vocês que estão tentando estabelecer uma rotina, mas o negócio é se monitorar, né, a questão do automonitoramento e fazendo as adequações necessárias e persistência em relação àquilo que vocês estão fazendo. Vamos lá. Então, vamos sempre pensar, aqui eu trago da minha fundamentação teórica, de como a gente trabalha. Esse é um processo que está relacionado à autorregulação da aprendizagem. Então, é um processo cíclico que envolve 3 fases: planejamento, execução e avaliação. Tudo que eu vou fazer, qualquer tarefa acadêmica, ela deve ser baseada nessa racionalidade. Eu tenho 3 fases envolvidas: planejamento, execução e avaliação. O que acontece? A gente foca muito na execução, porque é o que eu tenho que fazer, é o que eu sou obrigado a fazer, então é o trabalho escrito que eu tenho que entregar, é a lista de exercício. Mas eu não me planejo, eu não avalio o que eu fiz. Então, eu queria que vocês não esquecessem do PLEA: planejamento, execução e avaliação. O que significa? Antes de começar uma atividade, eu tenho que ter clareza de qual o objetivo daquela atividade, o objetivo dado pelo professor e o meu objetivo, qual que é o objetivo de aprendizagem, que tipo de desempenho eu quero ter,
o que eu quero aprender com aquilo, que materiais eu preciso, quanto tempo eu vou precisar, quais dias eu vou fazer com alguma pessoa, enfim, planejar aquela atividade. Execução são as estratégias que eu escolho na hora de fazer essa atividade, e avaliação, que é importantíssima e a gente não faz. Como que a gente costuma se avaliar? Se eu tirei 6, 7, 8, 9, 10, ótimo. Passei, deu para passar, foi uma nota alta, tô tranquilo, nem penso mais sobre aquilo. Se eu tirei nota baixa, né, que foi alguém que me deu aquela nota, o professor, aí geralmente eu penso, ou eu choro, né, se não tiver mais tempo para fazer nada, ou a conclusão que a maioria dos estudantes chegam é que eles precisam de mais tempo, precisariam de mais tempo para fazer aquela atividade. E, na verdade, tem uma série de coisas que não diz respeito só a estudar mais em relação ao tempo. Às vezes, é a sua estratégia de estudo que está errada. Você não precisaria de mais tempo, você só precisaria de técnicas diferentes, de estratégias diferentes, de ter pedido ajuda quando você identificou uma dificuldade. Enfim, sempre pensem que vocês precisam de 3 fases: planejamento, execução e avaliação. Deixa eu ver dentro. Então, aqui eu vou falar umas dicas rapidinho para vocês poderem falar também, tá? Dificuldades, então, em geral, que os alunos têm na gestão do tempo. Interrompem com frequência a atividade que se propuseram fazer, e aí o tempo que você planejou ficar naquilo, você não fica, porque você faz pequenas interrupções ou grandes. Desistem da tarefa quando percebem que ela é difícil, e aí não ficam ali o tempo que tinham proposto a ficar, ou o objetivo que tinham se proposto a realizar. Não tem agenda ou qualquer outra ferramenta de controle de atividades que vocês vão fazer, quanto tempo vão fazer, lista de coisas a fazer naquele dia ou naquele período. Ou então colocam muitos compromissos, não são realistas com aquilo que se propõe fazer, então num dia não fizeram nada e no outro querem fazer 10 coisas naquele dia. E procrastinam. E aqui eu quero falar da procrastinação. A procrastinação é um fenômeno da nossa necessidade de sentir prazer o tempo todo. Então, fazer uma atividade acadêmica chata, ou que eu tenho dificuldade, que eu tenho medo de falhar, não me traz essa sensação de recompensa e de prazer. Assistir Netflix, comer, passear, sair com os amigos, limpar a casa, ir no mercado, ir pagar contas, são todas atividades que rapidamente eu sinto que eu fiz uma coisa e rapidamente eu tenho essa sensação no meu cérebro de prazer, né? Essa sensação boa de que eu fiz uma coisa que era legal ou que era importante. Cuidado com a procrastinação, o cérebro engana a gente. Então, eu não deixo de fazer as atividades que eu tenho que fazer só para assistir ou para fazer coisas que supostamente seriam só para depois que eu cumprir minha obrigação. Eu também deixo de fazer as coisas que eu deveria fazer para limpar a casa, porque eu penso que se a casa estiver suja, eu não vou conseguir estudar ou aprender adequadamente. Eu deixo de fazer as atividades para ir ao mercado, porque o armário está vazio e eu não vou conseguir estudar adequadamente, porque eu não estou bem alimentada. Enfim, às vezes a gente procrastina fazendo outras tarefas que a gente também julga importante para que a gente se sinta menos culpado. Então, identifiquem como que vocês se auto-justificam, né? Como que vocês justificam a sua procrastinação para que vocês evitem essas armadilhas. Eu falei de limpar a casa porque esse era o meu jeito de me auto-justificar, né? Então, assim, eu queria até que a janela estivesse sempre limpa para não ter que fazer uma atividade acadêmica. Então, identifique isso, que a hora que vocês sentarem e pensarem naquilo, vocês já sabem que é uma armadilha. Estratégias, então, agora, quem tiver aí, que deveria todo mundo ter trazido um bloquinho, uma caneta para anotar. A autopercepção.
Estratégias para vocês agora. Vamos pensar, dia 3 de agosto, voltam as atividades remotas, certo? Vocês vão fazer algumas disciplinas de forma remota. Hoje é dia 6. Vocês vão ter esse período do dia 6 ao dia 3 para já irem se adaptando a terem uma rotina que é autônoma. Não vai ninguém te dizer que horas você tem que estudar, não vai ter aula no mesmo horário de sempre, né? Os professores vão disponibilizar as aulas para que você possa assistir em outro horário também. Serão poucas atividades síncronas, né? Que você tem que estar naquele horário conectado. Então, vocês vão precisar de bastante autonomia agora para estabelecer essa rotina de estudos. E vocês têm esse privilégio, porque vocês têm quase um mês para ir se adaptando, para ir adaptando a cabeça, para ir treinando o cérebro, para ir se adaptando fisicamente de novo para esse período. Então, vocês têm um período aí para melhorar a autopercepção. Onde está o meu problema? Por que eu não consigo estudar todos os dias ou ter uma rotina? Né? Qual que é a minha dificuldade? É organizar o que eu preciso estudar? A minha dificuldade está sendo na minha rotina de sono? Ou é no meu ambiente, moram várias pessoas comigo, está difícil me concentrar? Então, esse é um período em que vocês vão fazer esse automonitoramento. E, gente, anota, tem um caderno, um fichário, uma agenda, em que vocês vão anotando essas percepções, porque isso se perde. Então, eu me planejei começar a estudar 1 hora. Vou estudar 1 hora por uma semana para eu voltar para o ritmo. E aí eu começo a estudar, o que eu percebo? Nossa, eu viajo muito pensando no que eu vou comer mais tarde. Ou eu viajo muito pensando que eu não dou conta disso, que eu vou reprovar, que eu tenho medo. Quando eu sento para estudar, eu me sinto triste, porque eu tenho medo de pegar coronavírus. Enfim, todas essas informações são importantes. E vocês vão anotando isso, porque é a partir dessas informações que vocês vão poder pensar em estratégias. Gente, tá muito estranho, eu não escuto vocês. Tá tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Tá anotando tudo? É totalmente eu? Então tá bom. Que às vezes eu paro aqui, parece que eu tô treinando, falando só eu com a tela. Parece que eu tô treinando alguma apresentação. Vamos lá, então. Se vocês quiserem fazer perguntas, só abrir o áudio aí e perguntar, tá bom? Aí vamos para objetivos e prioridades. Quem sabe, ou melhor, quem tem clareza agora de qual é o seu objetivo? Isso precisa estar claro para vocês. Qual que são os seus objetivos? E eu estou falando aqui do ponto de vista acadêmico e profissional, mas vocês podem extrapolar isso para outras atividades na vida de vocês que vocês fazem. Por que eu estou fazendo aquilo? Qual que é o meu objetivo para fazer aquilo? E dentro das várias coisas que eu faço na minha vida, qual o lugar de prioridade que isso ocupa? Então, hoje, fazer uma graduação, conseguir passar em todas as disciplinas, aprender esses conteúdos pensando na minha vida profissional, qual o lugar de prioridade que isso ocupa na minha vida? Isso precisa estar muito claro para vocês, porque na hora que a motivação estiver lá embaixo, é essa consciência de quais são os meus objetivos e qual a prioridade da graduação na minha vida que vai poder ajudar a melhorar a sua motivação. Horário realista, é o que eu já falei. Se você não está fazendo nada, para que você vai se planejar? Vai pôr lá na sua agenda que você arrumou bonitinho, ou naquele planner que você pegou na internet, todo coloridinho, e vai colocar lá que você vai estudar 4 horas, de um dia para o outro. A chance de você se frustrar é praticamente 100%. Porque como que eu passei 2 meses sem estudar nada, nem 1 hora, nem 10 minutos por dia, e a partir de amanhã eu vou conseguir estudar 4 horas, ficar sentado estudando, desligar celular, fazer só pausas de 5, 10 minutos. Então, comecem com horários realistas. Pense que se você não está fazendo nada, se você colocar que vai começar com 1 hora, já é um desafio para você. E aí você vai aumentando, aí você vai se desafiando.
beleza? Usem agendas ou outros recursos tecnológicos ou não que funcionem para vocês. Se você nunca usou nada, vai testando. Agenda, é fazer uma lista de coisas a fazer, é usar aquele bullet journal, planner. O que funciona para mim? É um aplicativo, lembrando que amanhã tem uma outra atividade que é só de aplicativos, né? E técnicas de gerenciamento do tempo e concentração. Aí é uma atividade mais prática. Estratégias de gerenciamento. Tem o Pomodoro, então eu vou adiantar, vou falar hoje, que aí amanhã a gente diminui o tempo. Pomodoro é uma técnica que foi criada por um italiano, Pomodoro significa tomate em italiano, porque ele usava um tomate que é um cronômetro de cozinha. E vocês podem usar um cronômetro desses manuais ou podem usar algum aplicativo de celular, que tem bastante, vários aplicativos aí da técnica Pomodoro. O problema do celular é que você não pode deixar o celular te distrair quando você estiver usando ele. E o criador da técnica, ele chegou à conclusão que 25 minutos era o tempo ideal de concentração numa tarefa. Então, por exemplo, vamos supor que a tarefa é fazer o resumo do texto X, que tem 30 páginas. Quantos pomodoros eu preciso para realizar essa tarefa? 4 pomodoros? Cada pomodoro tem 25 minutos. Entre um e outro, eu faço uma pausa de 5 minutos. E quando eu fizer 4 pomodoros, eu faço uma pausa de 30 minutos. Só que qual a pegada da concentração nessa técnica? Eu não posso fazer mais nada durante esses 25 minutos. Então, eu vou ter um caderninho, uma folha aqui do meu lado, se eu pensar que eu tenho que ir no banco. Eu vou, no máximo, anotar aqui, eu vou ao banco. Eu não posso pensar sobre isso. Se eu lembrar de uma outra atividade, de outra disciplina que eu tinha esquecido, eu vou só anotar aqui e voltar para a minha atividade. Se por acaso você se desconcentrar, se alguém te chamar, se você pensar muito tempo em alguma coisa, aquele pomodoro tem que ser anulado e você tem que começar de novo. O que eu gosto da técnica Pomodoro? Ela é muito boa para quem está com problema de concentração e não tem feito nada. Ela é muito boa para você começar a ter pelo menos esses 25 minutos de concentração total na tarefa. Qual que é o ponto negativo? Algumas atividades, elas precisam de mais de 25 minutos, e a nossa capacidade de concentração também é maior. Por exemplo, quando a gente vai escrever algum artigo, escrever alguma coisa, a maioria de nós consegue fazer isso por 1 hora e meia. Por isso que eu digo que o criador, ele disse 25 minutos, mas a gente vai adaptando ao que a gente consegue fazer. Então, por exemplo, se fosse para eu fazer uma lista de cálculo, 25 minutos já seria desafiador para mim. Mas se eu for fazer uma atividade de escrita, um texto acadêmico, eu poderia aumentar esse tempo, talvez, para 1 hora e meia, entende? Então, para quem está com dificuldade, começa com 25 minutos e vai monitorando a sua capacidade de concentração. Importante que você monitore também o que está tirando a sua concentração, para pensar em estratégias. Outra questão, as pesquisas mais recentes da neurociência, elas dizem que a nossa capacidade total de concentração, ela começa depois que a gente está engajado 20 minutos, pelo menos, na tarefa. Então, vejam que essa informação da neurociência, ela é incompatível com os 25 minutos, porque se minha concentração total começa aos 25 minutos, 5 minutos seria pouco para aquela atividade. Então, o que é importante? Se eu estou com muita dificuldade, começa com o Pomodoro. Eu acho infalível, ele é muito bom para melhorar a concentração e o nosso controle, inclusive físico, de estar ali na tarefa, porque muitas vezes a gente não tem controle de quanto tempo a gente está fazendo as coisas, e quanto tempo é a nossa capacidade real de concentração.
Mas vocês precisam ir aumentando isso, esse tempo, conforme vocês forem melhorando a capacidade de concentração. Agenda e planner, né? Pode ser físico ou pode ser tecnológico. E CAF é aquela lista de coisas a fazer. Funciona muito bem para algumas pessoas. Eu tenho uma amiga que ela é super produtiva e eficiente fazendo lista de coisas a fazer. Então, o que eu preciso fazer para amanhã, né? Eu tenho uma agenda geral que diz todos os meus compromissos e para amanhã o que eu preciso fazer. E para aquele dia, o que eu vou fazer. Então, todo dia, ao iniciar o dia, com base na minha agenda, eu coloco ali o que eu tenho que fazer e eu vou ticando o que eu já fiz. Esse ticar é uma recompensa para o cérebro, que parece uma coisa super besta, mas é um prazer imenso quando você olha uma lista de coisas a fazer e elas estão todas ticadas ou riscadas, porque foram coisas que você cumpriu. Aqui, com relação à profundidade e intensidade das tarefas, se é possível, esqueci a palavra, moderar. Então, vamos lá, produtividade versus ócio, né? E o ócio pode ser super criativo, né? Tem até um livro famoso sobre isso. Então, é importante que a gente tenha tempo de bem-estar, que as nossas tarefas, os nossos aprendizados aí nesse período estejam bem equilibrados. Então, sempre pensar o que eu vou fazer, por que eu vou fazer e para que eu vou fazer isso. É a questão da motivação, de saber bem os meus objetivos e das minhas prioridades estarem bem pensadas. Então, vamos pensar lá, quando eu começar a fazer uma tarefa, a fase de planejamento, tá? Quanto tempo eu preciso investir ou reservar para essa tarefa? Por quantos dias eu pretendo me envolver? Ou eu vou precisar dedicar a essa tarefa? Como? Quais os recursos que eu vou usar? Quando eu vou começar? Quando eu termino? Em qual horário do dia? E como eu vou avaliar? Tá? Então, essas duas últimas, por exemplo, a gente costuma falhar bastante, a gente não tem um prazo para fazer as coisas. Então, se o professor me pede uma monografia para entregar daqui um mês, no final da disciplina, eu deixo para fazer daqui 28 dias. E aí eu viro à noite fazendo aquilo, né? É quase uma rave, fico acordada 40 horas para fazer aquilo. Quando eu posso me planejar antes, então se eu tenho que entregar daqui um mês, quanto tempo que eu preciso investir? Então eu vou começar quando? Marco lá na minha agenda, hoje eu vou fazer tal coisa do trabalho tal, por tanto tempo, né, até eu terminar tal coisa. Então isso é importante, ter um prazo e ter um planejamento. Quando eu vou terminar, quando eu começo a fazer, em que dias eu vou fazer, em quantas etapas eu vou dividir. E como eu avalio? Não é só avaliar pela nota que o professor me dá, eu tenho que ser capaz de avaliar se a estratégia que eu usei foi adequada, se o tempo que eu dediquei foi adequado, se a aprendizagem que eu pretendia ter com essa atividade foi adequada, ou eu só queria entregar, até essa sinceridade com vocês mesmos, né? Eu pretendia ter alguma aprendizagem, ou minha preocupação era só a nota, e aí avaliar por que eu pensei dessa forma com relação a essa tarefa. Enfim, pessoal, acho que isso era o que eu queria falar hoje para vocês. Eu acho que o mais importante é a gente pensar que dia 3 de agosto vocês voltam a ter atividades acadêmicas de forma remota, mas que vocês precisam agora de um controle muito mais fino da rotina de vocês, porque não tem horários pré-estabelecidos. Então, vocês precisam melhorar a autonomia de vocês em relação à organização do tempo e da rotina de vocês. A Ana Carla falou que ela não descansa, precisa ter equilíbrio. É preciso ter um equilíbrio nessa rotina, então vocês precisam estudar, claro,
né? Eu sou do apoio pedagógico da universidade, é sobre isso que eu estou falando. Mas é preciso que vocês estejam bem emocionalmente, então vocês precisam descansar, vocês precisam ouvir o corpo de vocês, vocês precisam estar bem para aprender, não dá para aprender se a gente estiver mal, né? Lembra que eu falei, o cérebro não consegue, a atenção dele é limitada. Então, quem tem pergunta, quem tem observações, quem quer falar, pode falar, se quiser escrever no chat, pode escrever. Obrigada pelo feedback positivo, gente, espero que ajude, né? Talvez a gente não possa dar uma receita, como se fosse uma receita de bolo, mas é importante que a gente mude a nossa percepção sobre gerenciamento do tempo, sobre estratégias de aprendizagem e sobre a nossa responsabilidade com a nossa aprendizagem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode abrir o microfone, pode escrever no chat. Renata, começar a colocar em prática, olha, é pouquinho, e é não desistir. Eu falo sobre isso, falo muito sobre isso, estudo sobre isso, e não quer dizer que eu faça isso com facilidade, mas é uma questão de não desistir. Então, por exemplo, às vezes tem dia que eu acordo e me planejei fazer algumas coisas e eu não estou bem, eu não me sinto bem, é um dia que eu estou mais para baixo, eu estou mais cansado, ou eu dormi mal. E aí, beleza, esse dia não vai ser o dia que eu planejei. Isso não significa que eu vou desistir e a partir de amanhã eu falo, aí, tá vendo? Eu não consigo fazer nada disso, eu não sirvo para isso, ou coisas do tipo. Então, é acreditar que você pode fazer isso sim, só que vai ter dias que vai ser mais difícil, que você não vai conseguir. Então, as coisas que eu não fiz hoje, eu tenho que replanejar a minha semana para encaixar aquelas coisas que tem prazo para entregar. Então, paciência e persistência aí para manter a rotina e para não desistir, para conseguir os resultados que você quer. Gente, alguém quer falar? Falem, por favor. Lembrando que essa palestra, né, o webinar, não sei como vocês queiram chamar, ela foi gravada, a gente vai disponibilizar depois na página da Prace, para quem quiser assistir de novo, ou compartilhar com algum estudante que não pôde assistir. Essa questão que eu falei de você saber que vocês são capazes de fazer isso é importante. Na literatura a gente chama de crença de autoeficácia, que é o quanto eu me sinto capaz para realizar determinada tarefa. Então, vejam que é diferente de autoestima. A crença de autoeficácia é o quanto eu acredito que eu posso fazer aquilo. O quanto eu acredito que eu posso fazer uma lista de cálculo. Isso vai determinar quanto esforço eu vou dedicar para aquilo. Então, se eu, antes de começar a tarefa, eu acho que eu não sou capaz de fazer, é muito difícil que eu me sinta motivada ou que eu dedique esforço para fazer aquilo. Então, a gente tem que tomar cuidado e ter a percepção se são essas crenças de autoeficácia que estão me atrapalhando. E também saber que, como uma crença, ela é mutável. Então, eu posso ir mudando essa crença, né? Cada vez que eu fizer alguma coisa, a minha crença de autoeficácia também aumenta. A Thaís perguntou sobre para quem tem filhos. A gente tem uma live dia 9, Thaís, só para as mães que são estudantes. Mas o que eu posso te dizer é que a gente tem que ser realista e que é mais difícil mesmo do que para os alunos e as alunas que não têm filhos. Eu fui mãe durante a graduação, depois tive outro filho também no início do mestrado, então eu tenho experiência como mãe estudante. É pensar numa rotina que cabe na sua realidade. E isso às vezes não, isso com certeza vai exigir mais esforço de você em relação ao controle da sua rotina e às vezes a estudar quando você está muito cansada, do que uma aluna que não tem filho. Mas é trabalhar dentro da nossa realidade. Porque se você continua no curso de graduação mesmo depois que você teve o filho, ou mesmo já tendo um filho, é porque você tem um objetivo claro, que geralmente está relacionado, inclusive, ao futuro dos nossos filhos. Então,
dia 9 participa lá da live, a gente vai conversar especificamente sobre isso. Tá certo? Te respondi, Thaís? Anne, acho muito difícil respeitar o meu próprio tempo, porque dá uma culpa muito grande quando não me sinto produtiva. E essa culpa de onde vem, Anne? Né? Por que sentir culpa o dia que a gente não está produtivo? E produtivo segundo os padrões de quem? Então, a gente precisa pensar na nossa rotina e gerenciar o nosso tempo para a gente, para a nossa necessidade, para as nossas dificuldades. Então, eu sei que é muito difícil, às vezes, aceitar, inclusive, que a gente tem algumas limitações. Então, vou dar um exemplo aqui, um estudante que tem muita dificuldade com a aprendizagem dos conteúdos e a dinâmica curricular dele prevê, sei lá, 10 disciplinas por semestre. Talvez ele não vai conseguir fazer essas 10 disciplinas por semestre, porque é mais produtivo para ele fazer 7, porque ele tem maior chance de passar nessas 7 do que fazendo 10 e talvez reprovando em 7. Então, não se sinta culpada o dia que não der, porque se você conseguir estabelecer uma rotina que você consegue seguir na maior parte dos dias, o dia que não der, a culpa vai ser menor, até porque você vai saber por que não deu, né? É um dia que você brigou com alguém, é um dia que você está mal fisicamente, que você não dormiu bem, ou por qualquer motivo você está triste, não sabe. O que não pode é isso virar frequente. Então, quando é um dia ou outro, a gente avalia o que está me atrapalhando hoje, para tentar, se for possível, evitar depois. Mas não se sinta culpada, seja gentil com você mesmo. Se você está fazendo aquilo que você pode, com o que você tem naquele momento, você só precisa repensar suas estratégias, usar essa informação para se autoavaliar. Certo, Anne? Não sei se te respondi. Alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma observação que acha que pode ajudar os colegas? Amanhã a gente vai apresentar alguns aplicativos que ajudam no gerenciamento do tempo, no controle da concentração, tá? Alguns alunos do Progrida e do Unifal Sem Estresse utilizaram esses aplicativos e fizeram pequenos vídeos explicando como eles são usados, quais são os benefícios, e eles também vão estar aqui para tirar dúvidas. Pessoal, tudo bem? Vamos encerrar, então? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar por e-mail depois, vou colocar aqui o e-mail do setor na praça, é apoio pedagógico. Vocês estão me ouvindo? Apoio pedagógico.estudantes, tá? O e-mail da praça. Eu não vi as perguntas para baixo, gente. Desculpa, Marina. Você acha que iniciar estudando livros que falam sobre um tema que eu gosto é um passo para poder iniciar aos poucos e estudar o que eu preciso estudar? Como se fosse um sopro para sair da procrastinação? Marina, é uma estratégia que você pode usar, não é a estratégia mais indicada. Geralmente a gente divide em tempos e começa por aquilo que você não quer fazer. É mais fácil, porque depois o que você quer fazer vem como recompensa, tá? Mas, como eu disse, não tem um 100%, porque talvez isso para você funcione. Se agora você não está fazendo nada e está muito difícil começar, então divida em tempos, mesmo que você comece pelo que você quer fazer, mas tem um tempo para você parar de fazer aquele estudo e passar para o que você não gosta ou para o que você tem mais dificuldade. Faz aquela dica que eu dei, vai anotando o que te atrapalha para você usar isso para mudar suas estratégias. Ana Carla, cálculo é de doer, né?
Augustine, ai que nome chique, Augustine. Eu tenho um problema com a constância nos estudos. Eu tenho picos de produtividade em um ou alguns dias, e em outros não consigo estudar absolutamente nada, mesmo me esforçando. O que eu poderia fazer para ficar mais estável? Augustine, nesses dias que você tem pico de produtividade, você estuda muitas horas? O que você pode tentar fazer é controlar o tempo que você estuda, né? Não deixar que vire, porque esse pico geralmente, para a maioria dos alunos, é no período antes das provas, e aí ele é muito motivado pelo desespero, né, da prova que está chegando. Então, dividir isso ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do semestre, para evitar que essas muitas horas que você estuda, ou esse pico de produtividade, ele esteja sendo motivado pelo desespero de prazo, ou pelo desespero de nota, tá? Então, observar isso. Agora, se você acha que isso está dando conta da sua aprendizagem, das suas necessidades, e que isso não te faz mal emocionalmente, mentalmente, avalia quais as estratégias podem ser mantidas, tá? Não tem problema, por exemplo, se em 5 dias da semana, 3 eu estudo mais e 2 eu faço outras coisas que não estão relacionadas ao meu curso, né, à graduação, desde que isso esteja sendo suficiente, né, esteja atendendo a minha necessidade de desempenho e não esteja gerando sofrimento. O ideal de horário de sono, Elidiane, é de 7 a 9 horas. Tem muita gente que fala que com 6 horas fica bem, mas todas as pesquisas indicam que, se existe, seria um percentual muito pequeno da população, muito pequeno mesmo, algo em torno de 2, 5%, que ficaria bem com menos horas. E aí o mais assustador é que eles acompanharam pessoas que dormem menos e que dizem que ficam bem com isso, e elas não percebem que elas têm perdas na capacidade cognitiva. Ou seja, elas avaliam que ficam bem, mas na verdade elas estão tendo perdas, sim, na sua capacidade cognitiva, que elas não conseguem avaliar. Ana Carla atrasou um ano na faculdade. Não, Ana, se culpar é uma péssima coisa, porque aí você não quer fazer mais, né? Aí você não quer continuar. Ficou doente, não é culpa sua, tem coisa que vem primeiro, antes da nossa rotina de estudos, né? Por exemplo, se o nosso corpo, o nosso emocional não está bem, a gente tem que cuidar disso primeiro. Sim, amanhã na mesma hora. 4 ou 5 horas é suficiente de sono? Não. Minha amiga errou o CPF e saiu da live. Vou consertar aqui, ok. Quando a gente já está em uma rotina ou tentando entrar em uma, quanto tempo você acha que essa rotina pode ser quebrada? Quebrada? Como assim? Tipo, você já tem uma rotina aí, você fica 1, 2 dias sem fazer, se você consegue voltar? Não tem essa resposta, mas, Renato, eu penso, por exemplo, atividade física é uma coisa que eu tenho dificuldade para manter. Mas recentemente, por exemplo, eu tive muita dor de cabeça e tontura, tive que parar. É claro que é mais difícil voltar, mas eu acho que não tem um tempo, não, que me impeça de voltar, desde que eu tenha motivação para voltar. Aí começa tudo de novo, né? Então, por exemplo, talvez eu volte a sentir as mesmas dores que eu senti nos primeiros, talvez a motivação eu tenha que de novo me motivar, mas não tenho tempo. Eu acho assim, por exemplo, você faz isso de segunda a sexta, sábado e domingo você para, é parte da sua rotina. Então, tá tranquilo. Agora, você vai viajar e tá descansando. Não tem problema, porque você sabe que aquilo faz parte da sua saúde, do seu bem-estar. Então, se você puder fazer alguma coisa relacionada
a processos cognitivos mais complexos, né? Então, eu não vou estudar, mas eu vou ler um livro, ou eu vou ler na internet alguma coisa que me interesse, isso é legal. Mas se não der, também depois você só tem que ter ciência que vai ter todo esse processo de novo, né? De motivação, de treinar o corpo, de treinar o horário, de treinar a rotina. Mas se for preciso, ou se for um momento de descanso, não encana. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Karina conseguiu pegar o CPF de todo mundo, depois a gente... lembrem que o CAEX demora um pouco para emitir os certificados, porque tem que encerrar os projetos, mas depois no fim do ano, começo do ano, eles disponibilizam todos, tá? Tchau para vocês, boa noite, obrigado pela participação. Se precisarem, a gente fica à disposição, tá bom? Acompanhem o Instagram do Unifal Sem Estresse, que a gente vai divulgando tudo lá. Abração. Quem não colocou o nome e o CPF aqui para o certificado, pode colocar antes de sair. Até amanhã, então, gente.